de estar aqui nesta noite trazendo compartilhamento. Também já trago a paz do Senhor para a amada igreja do nosso pastor Eliade Cabral, nosso vice-presidente do ministério. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra, irmãos, no livro de segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo de número 19. Segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 19, versículo de número 1 e diante. Amém? E a palavra do Senhor diz, versículo de número 1: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, um dos principais publicanos e ricos, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Soberano eterno Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Pai amado e Pai querido, eu também te peço que o Senhor venha abrir a mente, meu Pai, e teu servo, para que possa compreender a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Deus amado e Pai querido, venha usar o teu servo nesta noite aqui, Senhor. Que não seja ele, mas seja, meu Pai, enviado pelo Espírito Santo, meu Pai, para trazer essa mensagem, Senhor. Deus amado e Pai querido, já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Por ressentar a igreja do Senhor, dando glória a Deus. Amados e amadas, nós sabemos uma história bem conhecida. Um homem publicano, da sua linhagem israelita, um homem odiado pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos, um homem, irmãos, bem estruturado, mas lhe faltava algo que às vezes dentro de nós falta. Eu poderia trazer um tema para esse texto de Zaqueu, irmãos. Um vazio no coração de Zaqueu. O versículo de número 1 e o versículo de número 2. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E o versículo de número 2 vai dizer, irmãos: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e rico. Um homem que tinha posse. Podemos observar um homem, irmãos, que tinha muito dinheiro. Um homem bem odiado. Mas era a presença do Senhor. O sentido da vida, irmãos, é relacionado sempre ao Senhor. Por isso que Zaqueu ele procurou, irmãos, para Zaqueu procurar o sentido verdadeiro da vida dele. Falar de Jesus. Eu já quero, irmãos, abrir um parênteses nesta noite. Às vezes tem tanta gente, irmãos, por aí afligido, com um vazio dentro do coração, precisando que eu e você
leve a mensagem, leve a palavra do Senhor, transmita, falar que Jesus é bom, falar que Jesus cura, falar que Jesus liberta, falar que Jesus salva. Isso aconteceu na vida de Zaqueu, irmão. Quando Jesus, no capítulo de número 18, ele escuta falar que Jesus curou aquele cego, irmãos. Então ele escutou Jesus falar de Jesus. Então ele teve a curiosidade de seu coração ser preenchido. Não adianta você ter riqueza, irmãos. Não vale nada você ter riquezas, mas vale a pena você ter Jesus. Glória a Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que você não vai atrás do seu trabalho. Isso não quer dizer que você não possa ter dinheiro. Mas que primeiramente nós temos Jesus na nossa vida. Que Ele sim supre as nossas necessidades. O Salmo de número 127, ele nos fala, irmão, se o Senhor não edificar a casa, quem não edifica? Isso quer dizer o que, irmão? O Senhor, ele tem que ser o centro, a base da nossa vida. Aí sim, nós temos um coração preenchido. Zaqueu foi buscar, irmão. Quando nós não temos Jesus, a gente tem o nosso coração vazio, que é tamanho dele, e só é preenchido por ele. E nessa noite eu creio que aqui tem corações preenchidos pelo sangue de Jesus. O versículo, irmão, de número 3. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por conta da multidão, pois era de pequena estatura. Imagina aqui, irmãos, uma dificuldade para Zaqueu, um homem de pequena estatura. Ele olhava e a curiosidade de ver quem era Jesus. Mas a multidão era tão grande que ele não conseguia enxergar. Mas não tem empecilho, irmãos, para nós chegarmos a Jesus. Pode ter multidões. Muitas das vezes a gente sai para a casa do Senhor, aparece essas multidões que é uma dificuldade nas nossas vidas, irmão. Mas não deixamos que empecilhos e dificuldades venham nos parar. Assim como Zaqueu buscou, irmãos, alternativa para ver quem é Jesus, eu e você precisamos buscar uma alternativa. O versículo de número 4, irmãos, e correndo diante, Zaqueu e subiu em uma figueira brava. Para que, irmãos, o tempo? Numa grande multidão, irmãos. Como é que Zaqueu ia conhecer quem era Jesus? Necessitou que Zaqueu ele subisse em cima de uma figueira, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele conseguiu atrair a atenção de Jesus totalmente para ele. O que é que você está fazendo, irmãos, para atrair a atenção de Jesus para a tua vida? Qual é o teu esforço para chamar a atenção de Jesus para você nesta noite? O que você tem feito
Você tem perdido tempo com coisas que não têm agrado? Ou você tem chamado a atenção de Jesus? Porque imediatamente, irmão, Jesus ele olha para cima e contempla aquele homem e diz: Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar em tua casa. Desce depressa, irmãos. Desce, Zaqueu, que hoje me convém. Imagina Jesus olhando para você dizendo: desce. Desce do teu ego, desce do teu eu, desce dessas coisas do mundo, que hoje eu quero fazer algo na tua vida. Hoje eu quero fazer algo na tua casa, na tua família, no teu familiar, no teu filho. Hoje Jesus quer fazer, irmãos. Às vezes você olha e diz: mas rapaz, eu venho, você não sabe qual é o meu problema, você não sabe qual é a minha situação. Mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor sabe, como Ele sabia o coração, Ele sabia a necessidade que Zaqueu precisava. Zaqueu não precisava de bem, porque ele tinha. Zaqueu não precisava de casa, porque ele tinha. Mas Zaqueu precisava de Jesus. Às vezes eu estou na igreja há tanto tempo, mas não tive um encontro com Jesus. Mas eu não tenho Jesus. Mas Jesus quer ter um encontro com você nesta noite. É por isso que Jesus está dizendo: desce, vem a mim, que me convém pousar em tua casa hoje. Hoje Jesus está falando para você. Aí quando Jesus fala isso, irmãos, a multidão começa a murmurar e começa a dizer: versículo de número 7. E vendo todo isto, murmuraram, dizendo: entrar para este hospedaria. Um homem pecador, irmãos. Começaram a julgar Jesus. Começaram a julgar as atitudes de Jesus. Irmãos, às vezes, muitas das vezes a gente julga o irmão. A gente julga a atitude do nosso pastor. Zaqueu, Jesus, ele sabia o que Zaqueu precisava. Às vezes o nosso pastor, ele sabe o que o servo precisa, mas dá mais atenção a um do que a outro. Mas é não, irmãos, porque a necessidade do irmão está mais necessitada do que a sua. No meio de uma grande multidão, a necessidade de Zaqueu foi maior. Porque ali tinha um propósito, irmãos. Tinha propósito para Zaqueu. E Jesus quer trazer propósito para você nesta noite. Hoje tem propósito, irmãos. O versículo de número 8, irmãos, é uma chave fundamental para os nossos dias. E levantou Zaqueu e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu defraudei alguém, retribui quadruplamente ou 4 vezes mais. Compreende, irmãos, que houve aqui uma
transformação deste homem. Ele se arrependeu, irmão, das coisas que ele fez. Que ele não espera o próprio Senhor dizer, irmão, mas ele percebe a necessidade e diz: houve arrependimento na vida de Zaqueu. E quando há arrependimento na vida de um servo, há transformação. Aleluia! Diferentemente do jovem rico, que conhecia os mandamentos do Senhor, mas lhe faltava algo, faltava o Senhor. Porque ele chega para o Senhor e diz: mestre, o que é que eu faço? Com esses teus mandamentos, o que é que eu faço para herder a vida eterna? Dai tudo aos pobres, me segue. Ele virou as costas para Jesus. Ele teve a única oportunidade e rejeitou. Mas Zaqueu não, ele teve uma única oportunidade e abraçou. Eu e você estamos aqui porque agarramos a oportunidade que Jesus lhe deu. A oportunidade que o Senhor nos deu, nós estamos aqui agarrando, irmãos. A porta se abriu e nós estamos caminhando por essa porta chamada Jesus Cristo. Porque a gente não voltar, irmão, no versículo, no capítulo de número 16 de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu versículo de número 13. E quando Jesus ele entra nas partes de Cesareia de Filipe, irmãos, Jesus ele interroga os seus discípulos e pergunta: o que é que o povo está falando de mim? Mas Senhor, não dizes que tu és João Batista? Outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, e outros profetas. Aí Jesus agora ele agora faz essa pergunta aos seus discípulos, aqueles que estavam lá. E vós, quem achais que eu sou? Aí Jesus ele olha e diz assim: você tem a certeza verdadeiramente que eu sou para você? Aí a Bíblia vai dizer que há um homem chamado Pedro. E diz: em verdade, meu filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde para Pedro e diz: em verdade eu me digo, Simão Bar-Jonas, ó filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue a quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso e sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu filho, contra o teu trabalho? Porque tu é edificado numa rocha chamada Jesus. Este é o segredo, irmão. Então Zaqueu aqui, ele foi aquebrantado, ele foi transformado, ele agora está sendo edificado por Jesus. O mesmo ato que Zaqueu precisou, irmãos, aqui, na velha aliança, no Velho Testamento, também tinha um homem que necessitava da presença do Senhor, irmãos. Não era homem de posse, mas precisava. Em 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 10, a Bíblia vai falar de um homem chamado Obed-Edom. Um homem que não tinha paz, um homem que não tinha esperança. Mas e quando a presença do Senhor entrou na casa de Obed-Edom, o que não tinha paz, ele trouxe paz. O que não tem esperança, Deus trouxe esperança.
Os frutos, as árvores que não davam fruto, começou a brotar, começou a dar frutos. E a Bíblia vai dizer que por 3 vezes Deus fluiu a vida daquele homem. O que me chama a atenção é o que vem depois. Que quando Davi ele sabe, ele contempla, irmãos, o que Deus tinha feito na vida de Obed-edom, imediatamente Davi ele começa a organizar sua comitiva e vai em busca da presença do Senhor. Ele disse: eu quero a presença do Senhor. E a Bíblia diz: quando Davi ele chega na casa de Obed-edom para pegar a presença do Senhor, ele rasga as suas vestes, coloca o veste de saco e começa a bailar, a dançar na presença do Senhor. Tu sabe qual é o segredo, irmãos? É a presença. Nós precisamos da presença, irmãos. A presença do Senhor, irmãos, é que faz a diferença na minha e na tua vida. Aleluia. Versículo de número 9, irmãos. E disse Jesus: hoje veio salvação na tua casa. Irmãos, há 3 passos: ouvir, buscar subir, se arrepender, se aquebrantar na presença do Senhor. E quando nós deixamos tudo isso, irmãos, aí o Senhor olha para tu e diz assim: hoje há salvação na tua casa. Hoje há salvação na tua família, irmãos. Eu não sei quanto tempo tu tem orado pelo filho, pela enfermidade. Eu não sei quanto tempo, irmão, tu tem orado pelo vizinho. Não sei. Mas o dono do tempo sabe. Se ele disse para mim e para você, irmãos, onde nós acabamos de ler esse texto, que houve salvação na casa de Zaqueu, há salvação na nossa casa. Se ele disse, irmãos, que sobre uma pedra ele ia edificar toda a igreja, ele edifica. Se ele disse que é em vão nós se levantar em madrugada e comer o pão de fadiga, é porque ele disse. Se o Senhor não for a base, se o Senhor não preencher as nossas vidas, irmãos, é em vão. Não perca tempo com as coisas não desse mundo. O sábio Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 1, ele vai dizer: isso aqui é tudo vai dar. Versículo de número 2, ele vai dizer que o homem não vem se apegar às coisas debaixo do sol, porque é verdade. As coisas desse mundo, irmãos, ele tem um caminho a nos levar. E nós temos 2 caminhos a escolher. Nós temos um caminho da salvação ou o caminho da condenação. O caminho da condenação é o que o mundo nos oferece. Se fosse ruim, muitos não estariam. Mas o caminho da salvação é o caminho de dificuldade, é o caminho de esforço, é o caminho de transformação, é a porta estreita, onde nós temos que deixar tudo, irmãos, mas para seguir. Eu costumo dizer, irmãos, que a salvação é igual uma escada,
que a gente, ela trilha, vai subindo, irmãos. Ela vai subindo. A cada passo tu dá um degrau, mas tu não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Porque se tu olhar para a direita, tu vai ficar tonto e vai cair do mesmo jeito para a esquerda. E se tu olhar para trás, tu vai tombar, tu vai voltar. Mas se tu olhar reto no caminho do Senhor Jesus, tu obterá salvação na tua vida. Isso foi o caminho que levou a Zaqueu, a salvação. E ali, irmãos, Zaqueu começou a seguir Jesus. Um dia nós éramos pecadores, um dia nós não tínhamos identidade, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram em Deus. Bom, mas capítulo número 5 ele vai dizer que um homem chamado Jesus de Nazaré, ele nos regenerou, nos deu a salvação, nos comprou com teu sangue precioso e nos deu uma identidade. É porque nós estamos hoje aqui, porque nós nos tornamos filho e irmão. Então saia crendo que Jesus quer fazer milagre na tua vida, na tua casa. Assim como Jesus transformou Zaqueu, Ele vai transformar a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida pela essa oportunidade em nome de Jesus.